E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de um filme que me surpreendeu muito, não só pela temática, mas também pelo desenvolvimento da história. O filme se chama Um Dia e Meio e está disponível na plataforma da Netflix. O filme se trata de uma narrativa sueca com colaboração russa e aqui nós acompanhamos a história de um homem chamado Artan que, desesperado para encontrar sua filha após uma decisão judicial de separação, ele sequestra sua esposa Louise dentro de um centro médico. Logo no começo do filme nós acompanhamos uma típica narrativa de sequestro e nós conseguimos ver através de sutilezas da interpretação do ator que faz o Artan, Aleger Marvelov, que o nosso personagem principal, ele está numa situação que ele próprio provocou, mas que também gera nele uma grande sensação de ansiedade e de impulsividade, já que nós vemos que claramente ele não está definitivamente confortável com a situação e que foi uma decisão tomada de última hora e sem grande planejamento prévio. E isso reflete no caráter do filme e também nos pontos que ao longo da história ele vai desenvolvendo na questão mais social e de uma mensagem, de uma moral que ele quer passar. Logo depois nós temos a introdução da Louise, que é uma personagem também muito importante na história, apesar dela ter um desenvolvimento um pouco mais cerceado do que o Artan, mas ainda assim é uma personagem que durante o filme é muito interessante de se ver a sua perspectiva e o momento que essa perspectiva de fato é explorada e o seu lugar de fala é posto dentro da história, simplesmente é o momento em que o filme mais cresce e nós vemos várias questões sendo abordadas com uma devida profundidade e pertinência. A Alma Poist, que é justamente a atriz que faz a Louise, ela consegue trazer sim, muitos pontos dentro da sua interpretação, não só pela questão dela trabalhar no centro de saúde, ser uma profissional de saúde e ver o esgotamento físico dela logo no início do filme, antes do sequestro propriamente dito, mas também suas questões mentais que são exploradas mesmo quando ela não fala nada. E tudo isso consegue ser muito pertinente porque logo no clímax do filme nós temos esses assuntos da maternidade dela, do serviço dela e da instabilidade mental dela e do matrimônio, todos eles convergindo para um único ponto e simplesmente trazendo maior grandeza para o filme. E também nós temos o outro personagem central para a narrativa, que é o policial, e que tem um papel muito importante de mediador, mas também de parte do conflito. Ele é interpretado pelo Fares Fares, que também é o diretor do filme. Então nós temos essa dupla caracterização dele, e que, de fato, consegue se perceber que tem um quê de direção não só no personagem dele, mas também na interpretação dele. Porque nós percebemos que ele tem esse caráter muito calmo, que às vezes parece um tanto estranho e deslocado do contexto em si de sequestro. Às vezes eu mesmo pensei em vários momentos por que esse personagem está tão calmo diante de tal situação. E nós temos essa questão do policial, que talvez seja para não aumentar a tensão das cenas e das situações, mas também eu consigo sentir um quê de mediador dentro desse personagem, que é simplesmente de alguém que detém um controle da cena e da narrativa e que consegue garantir que todas as cenas sejam devidamente do jeito que ele deseja. Então isso reflete no personagem e eu acho muito interessante. E o que tem de tão interessante que é posto no filme logo de cara é a questão de raça e de nacionalidade, pois tanto o Fares Fares quanto o Marvelov, que faz o Artan, eles são homens racializados. Isso fica claro ao longo do filme. E isso fica claro na própria pessoa deles, mas também ao longo do filme, porque esse é um ponto que vai ser desenvolvido de uma maneira muito interessante, que é a questão do racismo e o quanto que isso permeia as relações da Suécia e das questões mesmo dos personagens e como isso se reflete nos núcleos familiares. E a questão da família, ela é muito importante aqui nesse filme, porque ambos os personagens, os três personagens principais, eles têm questões nessa relação familiar e a maneira com que cada um deles lida com isso, e também a questão da saúde mental, e obviamente ela tem que ser posta, porque senão o filme não seria completo quando se diz respeito à questão familiar. Ela é muito importante e parece que o filme tem muito cuidado ao longo de desenvolver essas histórias para que não fique uma coisa superficial e até mesmo ofensiva. Então tudo isso consegue ser muito bem destacado dentro da história. A trilha sonora do filme também é muito impressionante porque ela mescla vários estilos. Em alguns momentos nós temos uma pegada mais clássica, até mesmo algumas músicas mais características do suspense, principalmente quando o núcleo, assim, o cenário ainda é o hospital.
Então nós temos essa trilha sonora imponente e que ela dita sim o tom das cenas, principalmente quando nós temos o núcleo principal dentro do carro, que eu acho que a maior parte do filme se passa justamente dentro desse carro, que até mesmo pro desenvolver dele chegar dentro da história é uma questão toda. Então tudo isso consegue ser desenvolvido muito bem aos poucos e a trilha sonora tá sempre presente aí, ela vai crescendo ao longo do filme. O roteiro também é claramente muito bem estruturado, porque nós não temos grandes furos aqui, nós não temos pontos que simplesmente não fazem sentido, como que esse personagem conseguiu o carro, como que esse personagem vai para outro lugar, quando ele vai parar no posto. Tudo isso é muito bem conectado e faz com que o filme tenha essa questão de ser realista. Nós conseguimos crer que isso de fato aconteceria e a situação como a mídia e como a polícia lida com a situação de um sequestro de uma mulher por um homem racializado é muito crível, porque é como se o país não tivesse acostumado com esse tipo de situação. Então, quando lida de uma maneira um tanto drástica, mas também sempre pisando em ovos. Então, esse clima de tensão, ele é muito bem construído no filme. Ainda que ele esteja ancorado por um viés muito realista. E aqui nós temos a questão da saúde mental, que talvez pudesse ser o tema que ficasse de escanteio, ou então com maior chance de sair num close errado, por assim dizer. Mas isso não ocorre. Nós temos a personagem da Louise, que ela passa por momentos de depressão, tem uma crise de psicose, isso é deixado claro no filme, mas que os personagens não sabem lidar com essa situação dela e sempre jogam a culpa pra cima dela. Então tem essa questão da maternidade e o quanto que a mulher acaba ficando com um fardo maior. E nós temos o quanto que esses personagens, ele falta uma conexão e uma conversa. Então tudo isso é muito refletido no filme e faz com que essa situação poderia ser evitada se eles simplesmente parassem pra conversar e resolver essa situação de uma maneira calma, amistosa, sem que envolvesse a questão de um sequestro e da polícia. E no final do filme nós temos a conclusão justamente desse ponto inicial. Porque mesmo durante essa adversidade, parece que sem a família da Louise, sem as questões do trabalho do Arthur, só quando eles dois e a filha deles é que de fato eles conseguem se resolver numa conversa. E o final do filme, eu creio que ele tenha sido destoante, porque nós esperávamos uma conclusão, principalmente policial, mais brusca e que de fato refletisse essa questão mais racial. Mas não, nós temos o final do filme muito calmo, o que é algo que pra mim soou totalmente desconcertante do resto do filme. Então, essas questões, elas não se fecharam da maneira como elas deveriam. Elas foram exploradas e abordadas de uma maneira satisfatória, mas elas não foram exploradas e parece que o filme não se amarrou como um todo. Então a conclusão das tramas ficou muito solta. Porém, as interpretações são muito satisfatórias. Não só desses três personagens principais, mas também dos pais da Luísa, que conseguem passar totalmente essa questão de pessoas mais velhas e preconceituosas e com essa questão da islamofobia. Então, vários desses pontos de religião, de etnia, de sexismo, tudo isso é bem explorado no filme e faz com que ele não seja só um pressuposto para que esses temas sejam abordados. Não, realmente faz sentido devido à localidade, devido a situação financeira dos personagens, enfim. Pra mim, esse filme merece 3 estrelas. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder quando sair um vídeo novo, compartilhe com seus amigos e deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou de Um Dia e Meio e quais pontos da narrativa você achou que falharam em detrimento de outros. Também deixe aqui embaixo recomendações de filmes que vocês querem que eu traga aqui pro canal, que seria muito bem-vindo. E até um próximo vídeo.